Agora sim, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui na nossa quarta aula do curso de Marketing Jurídico e Negociação. Se você não assistiu às três primeiras aulas, eu te convido já a acessar ali o nosso canal, o canal do ADV Xperia no YouTube, e verificar a aula 1, 2 e 3 que foram ministradas nas semanas anteriores, porque toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, nós estamos aqui ao vivo ministrando esse curso de marketing jurídico que começou há 3 semanas atrás, na verdade, há 4 semanas atrás, né? Hoje é a aula número 4, e não tem fim, não tem data para acabar. A gente vai dar uma aula por semana ao longo do tempo, né? Dure o quanto durar. O meu interesse aqui é entregar para você um conteúdo de altíssimo nível, de altíssima relevância para o teu negócio, para que você possa desenvolver a sua advocacia da melhor maneira possível, especialmente com o olhar aí para o marketing jurídico, para as suas negociações, como captar clientes de maneira ética, como você se posicionar no mercado para ter os clientes que façam sentido para o seu negócio. Então, esse curso que nós estamos ministrando aqui, essas primeiras aulas, né, elas ficarão abertas aqui para sempre, tá? Então, essas primeiras aulas você vai poder assistir e repetir a vê-la, né? Vê-la novamente, quantas vezes você quiser. A partir das próximas 2 aulas, o que vai acontecer? Essas aulas ficarão disponíveis aqui no canal do YouTube por apenas 24 horas. Depois, elas serão disponibilizadas apenas para quem tiver interesse em contratar o curso, e a data de lançamento desse curso será no dia 14 de setembro. Então, se você tiver interesse em comprar esse curso, pelo período de 1 ano, você poderá fazer isso a partir do dia 14 de setembro, que é quando a gente vai abrir aí o carrinho de compras. Quais vantagens quem compra terá? Bom, primeiro de tudo, quem compra, terá acesso a todas as aulas ministradas anteriormente, em qualquer tempo, e, além disso, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. Isso é um ponto. Outro ponto é que, a cada aula, eu escolherei um aluno que comprou o curso para fazer uma mentoria de meia hora comigo, logo em seguida, logo depois da aula. Então, eu ministrarei a aula, dentro daquela aula eu escolherei um aluno e, imediatamente após a aula, eu farei a mentoria de 30 minutos com ele sobre o conteúdo daquela aula. Então, você terá a oportunidade, ao longo do curso, de ter algumas mentorias comigo, porque pode acontecer de você, que é aluno, que contratou o curso, fazer mais do que uma mentoria comigo, dependendo aí dos critérios de escolha daquela aula, tá certo? Além disso, a cada aula eu utilizo um material de exposição. Esse material de exposição é um mapa mental. E esse mapa mental será disponibilizado também apenas para os alunos que comprarem o curso. Além de tudo isso, eu estarei aí entregando uma série de, digamos assim, lições de casa, né? Deixarei algumas tarefas para que os alunos façam ao longo das semanas. Para os alunos que comprarem o curso, terão esse acompanhamento dessas aulas, dessas tarefas junto comigo. Para os alunos que não comprarem o curso, não terão essa oportunidade. Então, sem mais delongas, já fiz aqui a nossa apresentação do curso, que é esse curso, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje efetivamente. Vamos para o conteúdo. Antes de mais nada, bom dia a todo mundo que está aqui. Fiquem à vontade para interagir com a gente aqui no chat ao vivo. Façam perguntas, fiquem à vontade para interagir conosco, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso curso. Eu quero mostrar para vocês o que nós já falamos nas aulas anteriores. Vou compartilhar minha tela aqui, meu mapa mental. Então, olha só, dentro do curso, o que nós já falamos nas últimas 3 aulas. Nossa primeira aula foi sobre como definir nichos de atuação. Então, se você ainda trabalha de maneira em múltiplos segmentos, sugiro que você assista a aula 1, porque nós ensinamos na aula 1 como você deve fazer o passo a passo para como definir os nichos de atuação para o seu escritório.
Na aula 2, nós falamos sobre um olhar para o mercado. Você deve olhar para o mercado e entender o que o mercado está dizendo para você, como o mercado está se posicionando, se mexendo, para que você possa, ao entender isso, tirar proveito, né? Então, sugiro que você também assista a aula 2. Na aula 3, nós falamos sobre o perfil do cliente ideal, quem é o cliente ideal para o seu escritório de advocacia, né? Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, eu atendo qualquer cliente, e isso não é bom para o seu escritório, né? Então, nós ensinamos como estabelecer o perfil do seu cliente ideal e como trabalhar isso ao longo do tempo. Então, assista também a aula 3. Na verdade, assista todas as aulas que estão disponíveis lá no nosso canal do ADV Experience no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a identidade do escritório. Até deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor meu mapa mental. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, só fazendo uma checagem, todos me escutam bem? Todo mundo consegue me escutar com tranquilidade? Escrevam aqui, por favor, no chat se todo mundo está escutando bem. Se me escutam bem, se me enxergam bem, se estão enxergando a minha tela. Por favor, escrevam aqui no chat. Se escreverem ok, aí eu vou entender que estamos bem. Vamos lá. Então, a identidade do escritório. O que é a identidade do escritório, né? Por que a gente deve prestar atenção e criar uma identidade para o escritório? Bom, a identidade do escritório nada mais é o posicionamento, né, do escritório, nada mais é do que uma combinação entre segmentação e diferenciação. Então, você tem que imaginar isso. E por que o seu escritório deve ter um posicionamento? Bom, posicionamento é aquela imagem que as pessoas têm, que os clientes têm a respeito do seu negócio. Então, você precisa necessariamente criar uma imagem que seja única na mente do seu cliente, porque senão, sabe o que pode acontecer? As pessoas vão lembrar, e isso certamente você já vivenciou em algum momento, de você ter assistido um comercial na televisão, de você ter visto alguma informação sobre alguma marca e lembra do comercial, mas não lembra qual é a marca. Isso é um problema de posicionamento, né? A mesma coisa pode acontecer com o seu escritório. Se você faz algumas comunicações para o seu público-alvo, mas não consegue criar, fixar uma imagem sólida e única para o seu negócio, sabe o que vai acontecer? A mesmíssima coisa. As pessoas vão lembrar daquela comunicação, mas não vão lembrar o nome do seu escritório. Por quê? Porque faltou posicionamento. E hoje nós vamos falar justamente sobre posicionamento. Então, novamente, posicionamento é uma combinação de segmentação e diferenciação. Por isso, meus amigos, é importante que vocês assistam às aulas anteriores, que nós falamos sobre perfil de público ideal, falamos sobre como definir e estabelecer um nicho para a sua atuação, porque estabelecer um nicho significa segmentação. E a diferenciação, nós vamos trabalhar hoje em melhor profundidade aqui. Tudo bem? Então, voltando lá. Se nós vamos trabalhar com segmentação, primeiro passo, e isso para qualquer coisa na tua vida empresarial, você deve pensar em entender, primeiro passo, entender o perfil do seu público-alvo. Você precisa entender o perfil do seu público-alvo. Vocês já escutaram isso nas aulas anteriores, e eu vou repetir isso em várias aulas daqui para frente, porque isso é um mantra. Se você não conhece o perfil do seu público-alvo, se você não entende quais são as necessidades do público que você atende, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, fato é que nós sempre estamos negociando com pessoas. Você pode ser um advogado empresarial, mas do outro lado da mesa sempre haverá uma pessoa te atendendo, uma pessoa te contratando. Então, a gente tem que entender quais são as necessidades, quais são as dores. Então, vamos escrevendo aqui, né, quais são as dores e problemas que essas pessoas sentem, né? Quais são as dores e problemas que a empresa sofre também, né?
E isso aqui vai variar conforme o perfil do seu público-alvo. Se você atende empresas farmacêuticas, as pessoas que trabalham, que contratam um escritório de advocacia dentro de uma empresa farmacêutica têm um tipo de comportamento, tem um tipo de problema, tem um tipo de dor, de um tipo de expectativa que você deve conhecer. Porque se você não conhecer, você está frágil, você está vendido numa potencial negociação e mais, no marketing, você vai começar a publicar coisas que não tocam, que não encostam na pessoa com quem você pretende falar. Então, precisa conhecer quais são as necessidades, dores e problemas do seu público-alvo. Quais são as expectativas? Eu falei isso na outra aula também. Né? As pessoas, elas nutrem expectativas em relação à sua carreira. Né? A pessoa que está te contratando, o diretor jurídico, o gerente jurídico lá da empresa, ou então o seu cliente lá no pessoa física com quem você trabalha, ele alimenta expectativas e você tem que conhecer quais são essas expectativas. Digamos, um gerente jurídico, quais são as expectativas da carreira dele, né? Quais são as expectativas que ele alimenta de ordem pessoal, né? Questão familiar, se ele tem tempo, se ele não tem tempo, se ele gostaria de ter mais tempo para trabalhar, para ficar com a família, se ele gostaria de ter mais tempo para se divertir com os amigos, com esporte ou coisa parecida. Então, quais são as expectativas que aquelas pessoas carregam de ordem profissional, de ordem pessoal? Falei exaustivamente isso na aula anterior, peço que vocês voltem lá e assistam novamente, porque isso é muitíssimo importante. Sem isso, marketing nenhum decola, negócio não decola sem isso. Então, por favor, vamos lá. Tudo bem? Estamos bem aqui? Áudio ok? Ótimo, muito bom, pessoal. Obrigado aí pelo retorno. Vamos continuando, então. Entender qual é a capacidade de pagamento do seu cliente. Você tem que entender também para poder posicionar o seu negócio. Porque senão, sabe o que acontece? Você pega e posiciona o seu negócio como um escritório boutique de alto valor agregado, que cobra bem, e o teu cliente potencial não tem essa capacidade de pagamento. Então, você precisa entender também as necessidades, entender as expectativas, entender a capacidade de pagamento, são muitas outras coisas que você precisa entender, assista a aula anterior. Mas isso daqui é o triozinho, digamos assim, um triozinho básico que você precisa entender para poder começar a posicionar o seu escritório. Por que eu bato nessa tecla de novo? Porque se você não conhece o teu público, você vai posicionar o seu escritório para o público errado. Então, você precisa entender quem é o seu público, saber necessidades, saber as expectativas, entender a capacidade de pagamento para você poder começar a desdobrar aí o posicionamento do seu escritório. Tudo bem? Bom, existem existem mais do que três, mas são as três principais que eu trago aqui, estratégias de negócio. E aqui eu estou falando de negócio mesmo, tá? Modelagem de negócio. Existem três grandes estratégias. Uma, foco em nichos, que significa segmentar. A outra, foco em diferenciação, aquilo que você tem desempenho superior. E uma estratégia de liderança em custos, quando você trabalha com preço baixo, porque os seus custos são muito baixos. Então, você acaba sendo líder de mercado por conta dos seus custos baixos. Tá? Mas vamos lá. Pensando em nichos, em segmentação. Aí você vai olhar a aula 1. Na aula 1, nós falamos também exaustivamente sobre isso. Mas, aqui eu quero dar um outro olhar, que é o olhar da estratégia de negócio. Você pode atuar em mais do que um nicho? Sim, você pode atuar em mais do que um nicho. Agora, quanto mais nichos você trabalhar, mais difícil ficará para você levantar um posicionamento sólido. Quanto mais diverso for esse foco que você está tentando estabelecer em nichos, mais difícil será para as pessoas identificarem a sua autoridade dentro daquele nicho, porque você vai ter que se desdobrar. Tá? Isso falando em escritórios menores. Se você é um escritório um pouco maior, se você tem mais sócios, você pode dividir esses nichos entre os sócios do escritório.
quando eu digo dividir esses nichos, eu não estou falando da técnica internamente. Internamente, você pode dividir da maneira metodológica que você achar melhor. Você distribui os trabalhos internamente da maneira que funciona melhor dentro do seu escritório. Mas é importante que cada líder do escritório encabece uma área específica. Para que isso? Para gerar a autoridade em cima daquele sócio. Porque senão, se um sócio só for o expert em várias áreas, e aqui eu estou trazendo alguns exemplos olhando para mercado, não olhando para direito, e eu gosto muito dessa análise, né? Não olhando para o direito, mas olhando para o mercado, porque as pessoas lá fora não entendem do direito, elas entendem do negócio delas, então fica mais fácil você se comunicar com as pessoas falando do negócio delas. Então, se dentro do teu escritório, por hipótese, você tem lá 4 sócios, um sócio especializado na área metalmecânica, um sócio especializado no agronegócio, um sócio especializado na área de shopping center e um sócio especializado na área de tecnologia, tá ótimo isso. Por quê? Porque você consegue levantar essas bandeiras sendo encabeçadas por cada um dos sócios. Cada um dos sócios vai se mostrar ao mercado como expert da área específica que ele faz parte. Agora, se você não tem isso ainda muito claro, volta lá na aula 1 de novo, assiste aquilo para criar esse posicionamento. Agora, você pode também decidir no seu escritório em atuar o escritório inteiro em uma área só. Escolhi agronegócio e eu quero ser o escritório top das galáxias, super referência em agronegócio. É possível? É super possível, super possível. Inclusive, quanto mais focado você for aqui na segmentação, depois você poderá notar na diferenciação, você terá elementos, né, na estratégia de negócio de diferenciação, você terá elementos ainda maiores para se destacar. Eu já, assim, já escutei muito, e vocês já devem ter ouvido falar muito também sobre o tal do escritório boutique. Quando eu chego no escritório para prestar consultoria, as pessoas dizem assim, não, Valdemiro, o nosso escritório aqui tem um perfil mais boutique, um atendimento mais personalizado. Mas, afinal de contas, o que é um escritório boutique? Vamos fazer uma análise sobre isso. O escritório boutique é um escritório que não significa um escritório luxuoso. O escritório boutique não quer dizer luxuoso. O escritório boutique significa que é de ultra especialização, tá? Portanto, muito focado, um nicho muito específico, ultra especializado, que tem uma estratégia de diferenciação muito clara, porque ele tem uma entrega muito superior ao mercado e focado naquele nicho específico. Então, o que seria um escritório boutique do agronegócio? Né? Um escritório ultra especializado em agronegócio, tá? Então, ele não olha para os lados, ele trabalha com agronegócio, ele tem poucos clientes do agronegócio. Um escritório em que todos os seus profissionais, que também não são muitos, são ultra especializados em agronegócio. Livros escritos, teses de mestrado e doutorado escritas sobre o assunto, são palestrantes no segmento do agronegócio, participam de feiras e eventos como autoridades daquele tema. Né? O escritório tem poucos clientes daquele nicho específico. Outros escritórios o contratam para emitir um legal opinion ou para qualquer outro ato que necessita de grande autoridade, né? Um parecer jurídico. E isso é um escritório boutique. Agora, um escritório boutique que não é focado num nicho ou não é ultra diferenciado na área que atua, não é um escritório boutique. É um escritório comum que está querendo se rotular. E isso não é posicionamento. Posicionamento, como eu disse ali no comecinho da nossa aula, olha aqui, ó. Posicionamento é a combinação entre segmentação, tá aqui, ó, combinação entre segmentação e diferenciação. Isso é posicionamento. Se você tem um posicionamento no seu negócio, no seu escritório, múltiplo, você não está criando um posicionamento.
você atende de A a Z qualquer coisa. Pessoa física e pessoa jurídica. Né? Empresa metalmecânica, empresa de tecnologia, empresa de agronegócio, empresa de tudo. Né? Eu costumo ouvir também, nós somos um escritório full service. Tá, mas espera aí, full service é coisa pra caramba, é muita coisa. Nada errado, nada errado. Se você for, por exemplo, um escritório full service de direito empresarial, full service significa que você atende tudo de direito empresarial, tudo. E aí, meu caro, se você é um advogado ou dois advogados dentro do seu escritório, se é um escritório um pouco menor, você não consegue ser full service com alta diferenciação. Você não consegue. Por quê? Porque você não consegue se diferenciar. Você vai ser mais um no universo de trocentos escritórios que se dizem full service no direito empresarial, mas você não consegue se diferenciar. E aqui eu já estou puxando, então, para o nosso segundo elemento, né, da estratégia de negócio, que é diferenciação, que é um desempenho. O que é diferenciação? Um desempenho superior. Nitidamente, um desempenho nitidamente superior. E aí eu escuto muitas vezes o escritório dizendo, não, nosso diferencial é um excelente serviço. Entrega de um excelente serviço é commodity. Entrega de um excelente serviço é o mínimo que o cliente espera do seu escritório. Ninguém compra um serviço porcaria. Pense você, como contratante de qualquer coisa. Quando você contrata alguém, você espera uma entrega porcaria? Não, você espera, no mínimo, um bom serviço. Então, dizer que o diferencial do seu escritório é um excelente serviço, desculpa, está errado. Está errado. Um excelente serviço é um commodity que você está entregando, assim como todo escritório que está... Valdemir, mas tem um monte de escritório aí que não é tão bom quanto o meu. Ok, então ache aquilo que você é muito melhor do que qualquer escritório e se posicione em cima disso. Porque você precisa ter um desempenho superior. Esse é o negócio, desempenho superior. Senão você não se diferencia. E aí você pode se diferenciar por qualidade, e aí qualidade, você precisa entender o que significa essa qualidade superior. Você precisa entender o que os outros escritórios entregam e o que você entrega, e você precisa mostrar com elementos concretos, com elementos palpáveis, de que o que você está entregando, o que o seu escritório está entregando é efetivamente superior aos demais. E como você faz isso? Você consegue fazer isso usando marketing, começa com o marketing, se expondo, mostrando para o mercado aquilo que você sabe que é melhor, e aí você precisa ter consciência daquilo que você é melhor para explorar isso muito bem no marketing. Né? E todas as interações, mais para frente eu vou falar ainda hoje sobre isso, todas as interações que você tem com o cliente, você tem que deixar marcado na mente desse cliente que a interação que você teve com ele foi muito superior, a qualidade do seu atendimento foi muito superior do que as experiências que ele já teve antes. Tá certo? Bom, você pode se diferenciar por experiência ao cliente. Um atendimento diferenciado. Todos sabemos, todos estamos carecas de saber que o advogado, ele se desdobra para trazer um novo cliente para dentro do escritório e depois que esse cliente está dentro do escritório, ele relega um pouco a atenção. Ele deixa de lado um pouco aquele cliente. Isso acontece em 101% dos escritórios, dos 100% que eu já passei, e acontece em 101%. Todos, sem exceção, trazem o cliente para dentro com um baita esforço, dando uma super atenção para aquele cliente, para aquele potencial cliente ainda, né? Para converter. Depois que converteu, o cliente começa a ligar para o escritório para querer saber sobre a ação ou sobre o trabalho, seja o que for, e o advogado ou não atende, ou ele pede para a secretária dizer, diga que eu estou numa audiência, diga que eu estou numa reunião. O cliente manda um WhatsApp, o advogado responde só no dia seguinte. Quando deixa o WhatsApp pessoal para o cliente, porque o cliente fica incomodando, o cliente fica enchendo as paciências do advogado,
Mas veja, quem paga as suas contas, meu caro advogado, é o seu cliente. Sim, é verdade, existem clientes inoportunos que ficam te mandando mensagem meia-noite, ok? Mas deixe claro qual é o procedimento do escritório, como é que a banda toca. Explique para o seu cliente como é que funciona aqui. Bom, então você pode se diferenciar nessa questão da experiência ao cliente, oferecendo um atendimento diferenciado, um atendimento exclusivo, personalizado. Atendimento personalizado não significa que precisa ser pelo sócio. E aqui, às vezes, os advogados se confundem. Eles entendem que atendimento personalizado precisa necessariamente ser feito pelo sócio. E não precisa. Você pode ter um colaborador, você pode ter um associado dentro do escritório que presta um serviço personalizado para uma determinada carteira. Muitas vezes, o gestor, o sócio do escritório, tem um papel de gestão. Ele não sabe tanto assim sobre o caso específico, ele não está tão inteirado sobre o assunto quanto o advogado, que pode ser talvez um associado do escritório, que está trabalhando diuturnamente naquele processo. Sem menor sombra de dúvida, aquele profissional estará mais, eu não digo mais capacitado, mas ele terá maior quantidade de informação, ele estará mais municiado de informação para dar o retorno, para prestar um atendimento personalizado. Ah, Valdemiro, mas ninguém dá o mesmo atendimento do que o sócio. Tá bom, eu concordo em parte com isso. Só que, se você sabe disso, você vai preparar a sua equipe, você vai ter um plano de treinamento, de preparo, para que a sua equipe seja tão capaz quanto você de prestar um atendimento excelente, um atendimento diferenciado. Agora, também não significa dizer que, se há uma pessoa dentro do seu escritório que tem maior conhecimento sobre um determinado processo e atende uma determinada carteira, que o sócio vai sumir. De tempos em tempos, é importante o sócio aparecer para aqueles clientes daquela carteira para evitar, sabe o quê? Que o associado, que aquele advogado associado ou sócio de serviço saia do escritório e leve a carteira junto. Então, é importante que o sócio, de tempos em tempos, dê as caras para esses clientes também, que apareça de tempos em tempos, que gere algum vínculo com esse cliente para evitar aí uma debandada de pessoas de dentro do seu escritório e de clientes junto com essas pessoas que saem do escritório. Tudo bem? Estamos juntos? Pessoal, me dê um ok aqui, se está tudo bem, se o pessoal está acompanhando. Escrevam aqui no chat para mim, ok? Eu saberei que estamos juntos. Tudo bem? Então, pela experiência do cliente, e aqui eu só estou dando 2 exemplos, tá? Isso aqui vai mais. Você pode se diferenciar dando experiências distintas, né? Não apenas um atendimento exclusivo e personalizado, não apenas um atendimento diferenciado. Você pode ter aqui canais, múltiplos canais de atendimento, né? Ó, múltiplos canais de atendimento, né? Tudo o que gera experiência para aquele cliente, né? Experiência. No dia do aniversário do cliente, você convida ele para um almoço, né? Ou, sei lá, manda um cartão, apesar que cartão talvez todo mundo faça, né? Pense em coisas que são diferentes, que você vai fazer para o seu cliente, vai impactar aquela pessoa de maneira diferenciada. A gente está falando de diferenciação. O que nós vemos normalmente são escritórios fazendo a mesmíssima coisa dia e noite do que todo o resto. E por isso honorários são aviltados. Por isso não há uma percepção de valor diferente entre os negócios. O que parece é que todos os advogados são exatamente iguais uns aos outros. Todos os escritórios são exatamente iguais uns aos outros. Todo mundo tem um site igualzinho. Todo mundo usa as cores na logomarca iguaizinhos. E aí, a percepção para o cliente é que todos os escritórios são iguais. Todos os advogados falam um linguajar difícil, pesado. Né? Todos os advogados se posicionam como com uma certa soberba. Não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que é o que o mercado percebe dos advogados. Né? Agora, se você faz exatamente igualzinho aos outros, você não está criando um posicionamento. Definitivamente você não está criando um posicionamento de diferenciação, você está criando um posicionamento de
igualação, digamos assim, né? Se é que existe essa palavra. Mas você está sendo igualzinho a todos os outros. Então, você não está se diferenciando. E a percepção do cliente de identidade, eita, até fiquei gago. É como se fosse tudo a mesma coisa, todos os advogados exatamente iguais. Né? Você pode criar uma diferenciação por agilidade, né? Prestar um serviço rápido, ágil para o seu cliente. O cliente pede, você já responde logo, de pronto. Né? Você não espera o tempo passar, você não deixa para depois. O cliente te pergunta, você, pá, na lata responde. Você, que eu quero dizer aqui, o seu escritório, tá? Não precisa ser você sócio. Né? O seu escritório, alguém do seu escritório está lá para responder o seu cliente. E isso é preparo da organização. Você precisa ter isso como uma viga mestra do seu negócio, que sustenta, né, o telhado do seu negócio, com esse elemento de diferenciação, tá certo? Isso é feito diariamente, não é feito uma vez. Isso é um trabalho contínuo. E não é você que fala. Ah, o meu escritório ele é diferenciado, a minha estratégia de negócio. A estratégia de negócio é uma coisa, você conduz. Agora, quem reconhece isso é o mercado. Você pode querer ser um escritório posicionado pela diferenciação e experiência do cliente. Ok, só que quem vai comprovar isso, inclusive para você, para ver se a tua estratégia está dando certo, é o mercado. É o mercado que vai te dizer, você é um escritório diferenciado por conta da experiência que você dá ao seu cliente ao longo do atendimento, ao longo do relacionamento que você tem com o cliente. Tá certo? Você pode se diferenciar por disponibilidade do sócio, disponibilidade do profissional, disponibilidade do escritório inteiro, né? Por conexão, você pode ser um excelente gerador de conexões, né? Ou ter grandes conexões e você se diferenciar por isso. Né? Existem muitos advogados que se posicionam dessa forma. Eu sou muito bem conectado, né, em determinadas esferas e são reconhecidos por isso, são contratados inclusive por outros escritórios por conta dessas conexões que tem. E eu não estou falando nada de ilegal ou imoral aqui, tá? Estou falando coisas que estão dentro da ética, dentro do pilar da ética que sustenta a advocacia. Absolutamente normal você ter conexões e ser reconhecido por isso, tá certo? Ou por ser um grande gerador de negócios. Um advogado pode ser, sim, gerador de negócios. Um escritório de advocacia, ele é um cluster de negócios. Passa ao conhecimento do escritório muitas informações sobre negócios, bons e ruins. Né? Aí, se você é um advogado que está conectado com empresários, que está conectado com pessoas de negócios, você pode conectar pontos e direcionar a sua atuação nesse sentido também, no escritório de negócios. Né? Um advogado que ajuda seus clientes a efetivar negócios, prestando serviços jurídicos e prestando essas conexões, emprestando, né, essas conexões que tem para que seus clientes possam desenvolver seus negócios. Absolutamente normal e funciona muito bem, tá certo? Outra estratégia de negócio que eu comentei foi a liderança total em custos. E aqui, nitidamente, a gente enxerga facilmente, né, os escritórios que trabalham com massas, os escritórios que trabalham com ações massificadas. Porque você instala um aparato tecnológico no escritório que reduz os custos fixos de maneira drástica, né? Você tem lá uma mão de obra não tão qualificada, você não precisa, não estou desmerecendo aqui, tá? Não é nenhum juízo de valor, mas você não precisa de uma mão de obra tão qualificada assim, você não precisa de grandes mestres e doutores dentro do seu escritório, porque é uma ação repetitiva, você vai trabalhar sempre o mesmo conteúdo e você pode ter aí inteligência artificial, robôs de automação e tudo mais, trabalhando, desenvolvendo a atividade braçal, digamos assim, do seu negócio em velocidade, em massa, puxando os custos fixos para baixo e você podendo atuar no mercado com uma estratégia de custos baixos também, tentando, buscando aí
ganhar no volume, né? Faz sentido o seu negócio se você tem volume, vendendo, digamos assim, vendendo mais a um preço baixo, você consegue ter uma margem de lucro interessante. Diferente quando nós estamos falando aqui, por exemplo, de diferenciação ou do foco num nicho de mercado, na segmentação. Nesses casos aqui, você consegue se posicionar, cobrar mais, valorizar, digamos assim, cobrar mais. Vejam, o cobrar mais é interessante. Se você só olha para cobrar mais, você está com um olhar míope. Você precisa agregar mais valor para o seu cliente. E quanto mais valor você agrega para o seu cliente, maior essa percepção sobre o pagar mais. Então, se ao longo da minha jornada pré-venda, ainda não vendi nada para esse, é um potencial cliente, e eu estou ali ao longo do tempo municiando esse quase cliente, digamos assim, esse potencial cliente de informação, estou alimentando com informação boa, que mostra para ele que você consegue resolver o problema que ele tem, ou até mesmo algumas coisas que ele pode, por conta, fazer para facilitar a resolução do problema. Esse cliente vai enxergar valor naquilo que você entregou para ele até ali, e a hora que você colocar a sua proposta de honorários na mesa, ele não vai achar tão caro assim. Ele vai enxergar valor. Ele pode até dizer assim, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar, mas vale o que você está me cobrando, vale. É a diferença entre valor e preço. Preço é o rótulo que você coloca. Valor é aquilo que você demonstrou ao cliente que vale o teu produto. Tá certo? Então, é a percepção. Valor é a percepção de valor agregado, é a percepção daquilo, tudo que você pode fazer e entregar para a pessoa, que a pessoa bate o olho e diz assim, uau, ele está entregando muito mais do que está me cobrando. Percebem? Então, isso é muitíssimo, muitíssimo importante vocês enxergarem. E você consegue agregar valor muito mais quando você usa uma estratégia de negócio posicionando o seu escritório em um nicho de atuação por diferenciação em desempenho superior ou então liderança total em custos. É possível você posicionar e ser bem-sucedido no massificado? Claro que é, claro que é. Está cheio de escritório aí que é líder de mercado, é um sucesso dentro do massificado. Só que são perfis completamente diferentes. Cada uma dessas estratégias existe para perfis de escritórios diferentes, tá certo? Você não consegue se diferenciar em um nicho, quer dizer, liderança total em custo, você consegue até combinar esses dois, ó. Você consegue focar num nicho, por exemplo, telefonia, com desempenho superior em agilidade, por exemplo, né? E sendo líder em custo. Você consegue fazer um mix aqui, tá? Mas olhando para a liderança total em custos, tá certo? Agora, você não consegue ser massificado e ser uma boutique massificada. Não funciona. Você não consegue ter um posicionamento na mente do cliente muito diferenciado, tá? Para entregar um custo muito baixo para esse cliente, um preço muito baixo para esse cliente. Não vai combinar esse negócio. E quando você tenta fazer um posicionamento múltiplo dentro do seu negócio, você acaba gerando uma dissonância. Ó, cuidado com posicionamentos múltiplos, porque você acaba gerando uma dissonância cognitiva no teu cliente. Você está mandando para ele informações que não combinam. Tá certo? Você está chegando para ele dizendo assim, minha cor preferida é azul. Aí amanhã você diz, minha cor preferida é verde. Tudo bem você ter duas cores preferidas, mas a hora que você manda para o teu cliente a informação que você tem um dia é azul, no outro dia é verde, o teu cliente não vai entender isso, vai dar uma dissonância cognitiva. E o que vai acontecer? Vai gerar uma dúvida na cabeça do cliente. Ele não sabe se aquilo que você está emitindo para ele de informação, ele não sabe qual é a melhor.
a mais correta, ou se ele entendeu mal. Veja, uma dissonância cognitiva. E a hora que você gera essa dissonância cognitiva, o que vai acontecer? Dúvida. E a dúvida ele supre como? Procurando por outro. Procurando por uma opinião de terceiro. Ele vai bater na porta de outro escritório que dê um direcionamento mais objetivo, que seja mais claro no seu posicionamento. Então, meus caros, a hora que você diz, eu atuo com, por exemplo, com pessoa física e atuo com pessoa jurídica. Eu faço trabalhista, reclamante e reclamado. Espera aí. Mas esse cara joga nas duas pontas, o cliente pode pensar. O cliente empresarial vai olhar e vai dizer, não, esse cara trabalha com reclamado, não vou contratá-lo. Por outro lado, o reclamante pode olhar para aquele profissional e dizer assim, opa, mas espera aí, ele defende patrão. Então, percebam, tem que cuidar, gente. Tem que cuidar com a informação que você está mandando. Diferente um escritório empresarial que atenda os problemas, digamos assim, dos sócios, pessoa física. É diferente. Então, veja só. É um escritório declarado e muito bem posicionado que é em direito empresarial. Atende empresas. Ok. Mas ele também resolve os problemas de cunho pessoal dos sócios daquela empresa. É outro papo. É outro papo. E aí você tem dentro do seu escritório um setor que é específico, um advogado que é específico para atender esse tipo de situação. Para continuar demonstrando que não, o nosso vetor aqui é direito empresarial. Mas nós resolvemos também dos sócios das empresas para as quais atuamos seus problemas pessoais. É diferente, mas é um posicionamento empresarial, percebem? Conseguem perceber isso? É uma situação clara de direito empresarial que também atende pessoa física, mas só aqueles que são atrelados aos sócios. Tá certo? Vamos lá. Cuidado, então, para não emitir posicionamentos múltiplos, porque isso confunde a cabeça do cliente. E abre uma portinha para levar para a concorrência. Tá bom? Muito, muito cuidado. Bom, quais são, já que a gente está falando de posicionamento, quais são as características de uma marca de sucesso? Uma marca de sucesso, ela tem muita informação sobre seu público-alvo. Vejam, de novo, eu estou falando sobre isso. Falei isso na primeira aula, falei isso na terceira aula, falei isso no começo da nossa aula de hoje. Vou falar mais para frente em outras aulas, porque é fundamental, não é à toa. Não é à toa. Eu estou falando isso porque é muitíssimo importante. Informações sobre o seu público-alvo. E você começa coletando informações do seu público-alvo, olhando inicialmente para a sua carteira. Foi o que eu disse lá na primeira aula. Quem não assistiu, por favor, assista. E quem já assistiu, assista de novo para fixar o conteúdo. Informação sobre o seu público-alvo é tudo que você precisa para ser bem-sucedido com o seu cliente. Você precisa conhecê-lo muito bem. Precisa conhecê-lo muito bem. Tá? Ter um posicionamento único é outro ponto crucial para uma marca de sucesso. Crucial. Não adianta. Vocês já viram a Coca-Cola se posicionando de maneira múltipla? Não. Vocês já viram Mercedes-Benz? Quer ver um erro? Olha só que legal. Mercedes-Benz. Ótima sacada essa que veio agora. Mercedes-Benz. Quando a Mercedes-Benz teve a infeliz ideia de lançar o Classe A. Classe A era um carro, uma linha de entrada da Mercedes-Benz, que quando foi lançado, eu não lembro exatamente, mas foi na década de 90, 95, 96, alguma coisa assim. Eles lançaram o Classe A um preço de 30, 40 mil reais na época. Não era um carro popular, não era um carro popular. Mas eles lançaram a Classe A como sendo o carro popular da Mercedes-Benz. Isso foi um tiro de bazuca no pé. Por quê? A percepção de valor da Mercedes-Benz caiu.
Mercedes-Benz sempre foi marca para uma camada superior financeira. Sempre. A hora que tentou colocar um posicionamento múltiplo, apontando os seus esforços de comunicação para uma camada de renda inferior ao padrão, ou seja, apontando o Mercedes-Benz Classe A como um carro popular da Mercedes, eles perderam market share. Teve muita gente que comprava carro de 200, 300 mil reais da Mercedes e passou a comprar Jaguar, passou a comprar BMW, passou a comprar Audi, porque perceberam múltiplos posicionamentos. Estou falando de Mercedes. Imagine o que acontece com o seu escritório. Imagine. Lembrei agora até a musiquinha que foi usada como jingle da campanha do Classe A. Era aquele, eu tô rindo à toa. Lembro dessa música? Fala Mansa, eu acho que é o nome da banda. Então, vejam, quando a Mercedes-Benz, uma baita marca de nível mundial, tentou colocar um posicionamento múltiplo, apresentando um carro popular de uma marca centenária de luxo, ela perdeu o market share. Perdeu o cliente, porque colocou dissonância cognitiva na mente dos seus clientes. Você precisa encontrar um posicionamento único, que é uma das características de marcas de sucesso. O que mais? Propósito e paixão. Isso aqui também, gente, é muito importante. Quando você tem um propósito, e aqui eu não estou dizendo que o propósito é ganhar dinheiro apenas, também é ganhar dinheiro, tá? Também é, mas não só ganhar dinheiro. O direito oportuniza ao advogado transformar a vida das pessoas, transformar a vida das empresas, para o bem ou para o mal. Se eu faço uma lambança num processo de uma pessoa, eu posso acabar com a vida dela, acabar com o sonho daquela pessoa, ou se eu faço um baita trabalho e entrego algo extraordinário, eu posso transformar a vida daquela pessoa para o bem. Então, se eu consigo colocar, olhar para a minha área de atuação no direito, e eu consigo criar um propósito além do direito, além do simples ganhar dinheiro, mas transformar vidas. Eu me conecto de uma maneira incrível com o meu potencial cliente. Eu me conecto de uma maneira incrível com potenciais pessoas que queiram trabalhar comigo. O meu escritório será um atrator de talentos, porque o meu propósito conecta, o meu propósito impulsiona, porque o meu propósito engaja as pessoas. Vocês percebem como isso é importante, ter um propósito e um propósito apaixonante, transformar vidas a partir do direito. É isso que vocês têm que pensar. E aí conectar isso com o que vocês fazem. Mas transformar vidas é um propósito incrível. Não é à toa que quando acontece uma calamidade da natureza, sei lá, chove, deslizamento, não sei o quê, todo mundo se reúne e faz coleta de alimentos, coleta de materiais, equipamentos e roupas e agasalhos, campanha do agasalho, transformar vidas, gente, transformar vidas. Propósitos e paixão pelo propósito. Isso conecta, isso engaja. As pessoas virão atrás de você por isso também. Tá? Consistência. Não adianta nada, e aqui consistência em tudo. Você tem que constantemente apontar o mesmo propósito para o público, entender que aquele é o seu propósito. Não adianta hoje você falar sobre o teu propósito, sobre o teu posicionamento, amanhã depois você já não fala, daqui a um mês você fala de novo, daqui a 6 meses você volta a falar sobre isso. Não, tem que ter consistência. E no marketing tem que ter consistência. Nos negócios tem que ter consistência. Você tem que estar em busca de novos clientes todo santo dia. Você tem que estar e construindo seu posicionamento todo santo dia lá no marketing, lá nas redes sociais, em toda a comunicação que você fizer para o público certo. Você tem que ser consistente. As pessoas esperam consistência. Pode ver. Se abre um negócio novo perto da tua casa e já, sei lá, 3 meses depois ele fecha. Faltou alguma coisa ali. Então, prestem atenção. Consistência. Você precisa ter consistência. Tá?
Exposição. Exposição na hora, no local e para as pessoas certas. Não adianta nada você ficar publicando lá no LinkedIn se o teu público está no Instagram, ou publicar lá no Instagram se o teu público está no LinkedIn. Você tem que achar o canal de comunicação adequado e se expor nesse canal de comunicação. Não adianta nada você ter um canal de comunicação e não expor conteúdo nele. E aqui, de novo, você deve aparecer, advogado. Advogado deve aparecer. Fazer um postzinho bonito, bem com design bonito, é bom, mas você precisa mostrar a sua cara também. Grave um vídeo, apresente-se para o jogo, apresente-se para o jogo. As pessoas vão contratar um escritório, mas elas querem ver quem é a pessoa que está por trás daquele escritório. Não adianta só uma imagem institucional. É importante a imagem institucional, sim, mas é importante a presença física, porque uma pessoa contrata outra pessoa e não uma empresa que ela não conhece. Ainda mais um escritório de advocacia, que é algo ali super sensível, é uma dor, um problema que a pessoa tem e precisa de resolução. Ela quer conhecer quem está do outro lado da mesa. Antes de ir lá bater na porta do escritório. Antes de tudo isso, ela quer saber quem são as pessoas que estão do outro lado da mesa. Então, é importante você expor a sua equipe, tá bom? No local, na hora e para as pessoas certas. Liderança. Uma marca de sucesso precisa ter um líder. Precisa haver uma pessoa puxando, um general puxando a tropa. E aqui eu não estou fazendo um comparativo aqui com o Exército apenas porque estratégia e as Forças Armadas, elas sempre se confundem em algum momento, a gente tem que falar uma coisa da outra, porque as Forças Armadas usam muito a estratégia, né? Mas precisa ter um líder, o teu negócio precisa ter um líder. E aqui eu estou falando de líder, eu não estou falando de comando e controle. Apesar da comparação que eu fiz agorinha das Forças Armadas, né? Forças Armadas tem muito de comando e controle. Aqui eu estou falando de liderança, que não é comando e controle. Liderança é um líder inspirador, um líder cativante, um líder que atrai as pessoas para um objetivo comum, para um propósito. Se o escritório tem um propósito, o líder vai conduzir as pessoas para aquele propósito, tirando daquelas pessoas o melhor que aquelas pessoas têm para entregar. E quando eu digo tirando aqui, eu não estou falando de ser um miserável que vai esfolar as pessoas. Não, não, não. É engajar as pessoas para que as pessoas entreguem o seu melhor. Isso que eu quis dizer com tirar o melhor de cada pessoa. Tá? Nem todo mundo é tão ruim que não tem algo de bom e nem todo mundo é tão bom que não tem algo de ruim. Então, o líder, ele consegue identificar isso nas pessoas, o lado bom e o lado ruim de cada um e tirar o lado melhor de cada um para chegar e alcançar o propósito. E, de novo, essa lista aqui, ela não é uma lista exaustiva, são algumas características que eu considero e identifiquei essas características nos escritórios por onde eu passei, mais de 200 já, que eu identifiquei essas características aqui, e por isso eu mostro elas como características de uma marca de sucesso. E planejamento e ação é uma característica fundamental. Não é uma característica, é uma necessidade de sobrevivência. Você precisa planejar e você precisa, mais do que planejar, agir. Feito é melhor do que perfeito. Então, Valdemir, eu não sei muito bem como faz um planejamento. Tá bom, vai no Google e dá uma pesquisada. Assiste às minhas aulas. Se você tiver um pouco mais de dinheiro, contrata um consultor para isso. Esse dinheiro que você vai investir vai encurtar a tua curva de aprendizado e você vai chegar lá mais rápido. O aprendizado é importantíssimo. Você precisa aprender a fazer. E você precisa fazer. Aprender fazendo também é importante. Então, crie um planejamento. 3 anos, olhando para frente, para 3 anos. E coloque ações para te conduzir para o alcance daqueles objetivos planejados. Tá? Então, construa isso. Em todos os escritórios que eu passei, bem-sucedidos, eu identifiquei essas características como sendo características de marcas de sucesso. Certo? E é importante, se você quer ser um advogado de sucesso, ter essas características no seu negócio. Bom, meus caros, a aula de hoje era isso. Eu quero pedir a vocês que vocês façam um exercício, né?
parem por alguns instantes e pensem em qual estratégia de negócios vocês estão alicerçando o seu negócio. Dessas três aqui, ó. Foco em nichos, ou seja, segmentação do mercado, diferenciação por desempenho superior ou liderança total em custos. Lembrando que a liderança total em custos, você pode olhar para um nicho de mercado, se destacar para aquele nicho de mercado e ainda ter a liderança em custos, né? Que é o caso de um massificado que eu dei o exemplo lá, massificado para telefonia, massificado para bancos, né? Você escolheu um nicho, você tem nitidamente uma diferenciação, que seja a velocidade, por exemplo, seja a experiência naquele tipo de ação, né? Mas que seja realmente destacado em relação à concorrência e atenda em volume e a custos muito baixos, né? Então, pare por alguns instantes aí ao longo dessa semana e pense nisso. Lembrando que para estabelecer isso, você precisa conhecer muito bem o público-alvo com quem você trabalha, tá certo? Lembrando que você deve evitar posicionamentos múltiplos, foi o exemplo da Mercedes que eu dei ali para você, e preste atenção nessas características de uma marca de sucesso. Bom, para quem está assistindo essa aula, eu quero fazer um convite a vocês. No dia 14 de setembro, eu vou disponibilizar esse curso à venda, vou vender esse curso. É um curso que não tem data para encerramento, mas as inscrições elas serão anuais. Então, quem comprar o curso lá no dia 14 de setembro, comprará uma licença, vamos chamar assim, né, de 1 ano, poderá assistir às aulas durante 1 ano, quantas vezes quiser, todas as aulas passadas e todas as que virão dentro daquele ano poderão ser assistidas, terá acesso a esse mapa mental que eu vou construindo aula a aula, né, terá acesso a uma mentoria de 30 minutos comigo, um aluno por aula, será escolhido para fazer uma mentoria comigo sobre essa aula que eu ministro, e também terá a possibilidade de discutir com a gente essas lições de casa, né? Essas tarefas que eu deixo para que você consiga conduzir aí o seu negócio para o sucesso. Então, meus caros, já vou deixando o convite aqui, se preparem para o dia 14 de setembro, que é o dia que será feito o lançamento desse curso. Até lá, essas aulas ficarão abertas por tempo indeterminado, mas a partir do dia 14 de setembro, as aulas ficarão apenas 24 horas no ar. E depois disso, só terá acesso às aulas quem efetivamente terá adquirido a sua licença para o curso. Tá joia? Meus caros, muitíssimo obrigado por terem acordado cedo e estarem aqui comigo. Façam esse exercício de identificar aí uma estratégia nítida para o seu escritório. Eu tenho certeza que isso vai colaborar muito com o avanço do seu negócio. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Um grande abraço, sucesso a todos e até a próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.